Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Connect Executive Cast. Esse é mais um episódio que a gente está trazendo temáticas de liderança, governança, carreira. Eu sou a Silvana Pampul, founder do Connect Executive Hub, e estou aqui com uma mesa de experts que a gente já vai se apresentar e contar aí um pouquinho para vocês. Então, eu estou aqui com o Bruno Cortez, né? Ele é o CEO da Elofy, vai trazer um pouquinho essa temática aí para nós de performance, carreira e de talentos. Estou aqui com o Leandro, então o Leandro vai compartilhar, ele vive numa carreira tech, e aí a gente está no bastidor aqui contando um pouquinho, né, como head também na parte de gestão de pessoas, e com a Simone, né, que está aí também como responsável HR na Bosch, e vai compartilhar conosco a trajetória dela, com um olhar sobre cultura, carreira, transformação, enfim. Então, espero que vocês curtam o nosso episódio, é um bate-papo muito fluido e muito mais para trazer provocações. A gente fala que a gente não traz respostas prontas, mas muito para gerar essa inquietude e gerar reflexões. Então, gente, queria mais uma vez agradecer imensamente a participação de vocês de estar aqui comigo. Então, a intenção realmente é a gente falar um pouquinho de uma temática que tá todas as organizações passando, né? Que é o movimento de como que as organizações aprendem. Se a gente olha no passado, era muito mais o indivíduo indo fazer um curso, os programas de treinamento. Quem tem um pouco mais de carreira está nos ouvindo falar dos levantamentos de necessidade de treinamento anual, imagine. Hoje em dia a gente já não consegue nem sobreviver com isso. Então, como que a gente está se reinventando enquanto profissional, que é uma jornada muito forte de lifelong learning, mas também como que esse movimento cultural que as empresas estão passando. Então, vai ser um pouco da nossa pauta. Então, para a gente começar, Simone, começa contigo. Então, é um imenso prazer estar contigo, conhecendo a tua trajetória. E queria que você se apresentasse. Conta um pouquinho, né, de quem é a Simone, né, teu background. E também, já pegando o gancho da pergunta, quando a gente está falando de organizações, de cultura e tudo mais, um pouco do teu olhar sobre o tema. Tá bom. Bem, a Simone é uma engenheira baiana, formada lá pela Federal da Bahia. Sou casada com o Lobo, que é um super parceiro, tenho um filho de 18 anos, começando a carreira dele, exatamente se descobrindo, né, como adulto, como profissional. E dentro do universo corporativo, comecei, claro, como engenheira, na área já de inovação, de melhorias contínuas, e depois de alguns anos migrei para a área de recursos humanos. Atuei muito como business partner, depois como head da Universidade Corporativa da Bosch, e depois como RH de uma das unidades, e hoje aí na frente de um projeto de inovação para a área de estrutura de RH da Bosch também. Não, mas que bacana. E acho que aqui você falando, né, foi me remetendo com a minha carreira parecida. Então, também já cuidei de universidade corporativa, papel muito forte de BP, enfim, então a gente já pode trocar bastante figurinha. Então, obrigada mais uma vez. Então, Bruno, vamos contigo, né? Conta um pouquinho, né, tua jornada, um pouco da Elofy para o pessoal também estar conhecendo, né? E pegando o gancho, né? Você está no dia a dia trabalhando justamente com performance, desempenho e este olhar de futuro, de carreiras. O que você tem visto de movimento? Vamos lá. Bom, me apresentar primeiro, né, fazer aqui dois recortes, né, a pessoa física e depois um pouco da questão da pessoa jurídica, né. Então, sou casado, tenho 2 filhos, um filho de 3 anos, o Antônio, uma menina de 8 meses, então ainda estamos naquela fase de dormir pouco, né, mas o trabalho continua acontecendo. Eu costumo dizer que a minha trajetória foi um pouco fora da curva, né, por quê? Porque eu comecei na área de TI, né, como auxiliar de TI, e aí fui crescendo e cada vez mais migrando para a área de negócio, né? Mas pensa numa pessoa que não gostava de lidar com gente. Não gostava. As pessoas me procuravam no corredor da empresa, ou ligavam no meu ramal, Bruno, precisa ver tal coisa. Abre um chamado. É a máxima, né? É a máxima do time de TI. Abre um chamado. E aí, com o passar do tempo, né? Então, a primeira transição de carreira que eu fiz já mudou muito a minha cabeça, né? E foi onde eu comecei a perceber que aquele Bruno não ia continuar crescendo daquela forma, né? Então, foi onde eu comecei a realmente ter mais intencionalidade na minha carreira, né? E aí passei por áreas de negócio, né? Que também foi onde abriu muito a minha cabeça, no sentido de perceber a importância que você tem que ter, né, numa visão 360 do negócio. E aí passei por áreas de infraestrutura, né? Segurança da informação,
Fui para a área de projetos, onde trabalhei com projetos de implantação, tive a oportunidade de trabalhar também com projetos de aquisição, né, de M&A, que foi muito legal também. E aí fui para a Zucchetti e acabei recebendo a oportunidade, né, tendo a oportunidade de assumir a vertical Yellowfy, né. Tudo isso numa jornada aí de mais ou menos 23 anos, né, trabalhando. Então, quando eu olho para trás o que eu era para o que eu sou agora, posso te dizer que a principal mudança é em relação às pessoas, né? Bom, quem que é a Lo-Fi? A Lo-Fi foi uma empresa adquirida pela Zucchetti, né? Nós adquirimos essa empresa alguns anos atrás, e a Lo-Fi é uma plataforma de desenvolvimento organizacional, né? Muito focada em performance, cultura, né? Que são PDI, avaliação de desempenho, matriz Nine Box, né? E hoje nós atendemos clientes no Brasil todo que têm esse drive de desenvolvimento organizacional, né? Então, o que eu tenho visto muito no mercado, respondendo agora a tua última pergunta, né? Quando a gente fala de performance e cultura, né? O que eu percebi é que, na época da pandemia, né, começou a ter uma preocupação muito forte relacionada a pessoas, né? Bem-estar, uma série de coisas, né? E aí, Saúde então, emocional. exatamente. Aí começou a criar todo esse movimento que nós chegamos agora, que é o de NR1, né? E alguns anos atrás eu percebi que a movimentação foi, ok, estamos olhando muito para a saúde das pessoas, mas agora nós precisamos conectar isso com performance, né? Então, como que nós temos profissionais com uma saúde equilibrada, mas que têm uma alta performance, né? Então, essa é a resposta, né? Ou melhor, são as perguntas que as empresas estão fazendo e como que elas conseguem ter isso, né? Qual que é a trilha? Aonde eu chego? Tem fórmula correta? Não tem, né? Então, é isso que eu tenho visto agora que tá acontecendo no mercado. Não, bacana. Esse vai ser um gancho muito forte, porque quando a gente fala no dia a dia, organizações e tudo mais, a gente está falando de competitividade, está falando de performance. No Uhum, final do dia, não tem muito como separar uma coisa da outra. Então, obrigada exato. também, Bruno. Então, vamos lá, Leandro. Conta um pouquinho da tua trajetória, tua carreira. E acho que a pergunta para você, já que você está nesse universo, enfim, de mundo de tecnologia, por muito tempo você achava que tecnologia resolvia a solução, né? Era a solução de tudo. Por trás a gente sabe que tem mindset, cultura, pessoas. Então você já vive isso na prática, mas compartilha um pouco da tua percepção. Tá bom. Bom, me apresentando, eu sou Leandro, sou casado, tenho 2 filhos também. Victor, 15 anos, adolescência, com TDAH, fica mais complexo. A Júlia tem 11 anos. Estou na área de tecnologia já tem mais de 20 anos, mas a minha trajetória é um pouco parecida com a sua, Bruno. Assim. Comecei na tecnologia, não gostava de gente. Lá é eu e o computador codificando aqui, a gente resolve, tem que resolver, abre o chamado, conversa só para entender o que precisa ser feito. E hoje Exato. estou no RH, sou um head de RH. Atualmente trabalho na CIT Software, é uma multinacional, né, campineira, fundada aqui. Está em mais de 8 mil funcionários, espalhado em 25 países. E ela é especialista em desenvolver soluções para clientes, né, de qualquer ramo de negócio. Comecei como desenvolvedor, falei um pouco, né, minha trajetória de tecnologia, passei por fases de lideranças de projeto, etc. E há 7 anos atrás caí no RH. Então não era um plano, né, nunca foi um plano de um dia estarei no RH, tenho uma carreira, Aham. quero migrar para lá. Sou formado em ciência da computação, mas eu sempre fui descobrindo na minha carreira, né, como líder. Teve uma hora que você deixa de ser desenvolvedor, você quer continuar crescendo, você tem que começar a liderar projetos. E aí eu fui descobrindo, eu acho que eu tenho algumas habilidades. Apesar de eu achar que eu não gostava de gente, eu gosto de gente. E gosto de ajudar as pessoas a aprenderem e se desenvolverem. Aí isso acabou me levando para o RH, né? Então já participei desde ser um analista júnior, fui líder de projeto, fui consultor de RH temporariamente, né? Para alguns clientes da empresa na época e até assumir a área de HRBP. Já foi, vem, assuma a área de HRBP Global. Eu falei, meu Deus, eu brincava com as business partners, se elas ouvirem isso depois, essa brincadeira elas já conhecem. Falei, nossa, eu tinha vontade, tinha hora de matar vocês pegavam muito no meu pé da área de negócio, né? Só que aí muito interessante, na hora que eu entrei, nossa, eu não tinha visão do que é o RH. Eu achava que aquela coisa só burocrática, eu não conhecia o que tinha por trás da cozinha. E eu falava as primeiras semanas, cada dia eu mordo a minha língua, cada dia eu mordo a minha língua. Tudo que eu reclamava, eu falava, tudo tem um porquê. Olha o impacto, porque a gente vê muito como um commodity, né? Fala, igual a gente dá falta, cai a luz aqui agora, fala, nossa, caiu energia, né? Mas a gente não sabe o que está acontecendo para a energia chegar aqui. Não é que a gente não sabe, a gente não pensa, é no automático, né?
Então, é assim que eu entrei no RH. E nessa jornada, mesmo antes de entrar no RH, dentro da CIT, a gente passou por diversas transformações no mundo de tecnologia, desde modelo de você criar soluções, né? Então, o famoso ágil, né? A gente era uma empresa muito conhecida por burocracia, a gente tinha um super selo lá, que era o CMMI, hoje a gente fala, né? Era o selo burocrático. Quanto mais burocrático, melhor, né? Eu entrei na empresa e falava, meu Deus, eu levo 3 dias fazendo documentos e 5 horas codificando. O que é isso? Mas era que o mercado pedia na época, depois migramos para o ágil. Então já vem uma mudança que não é mudança, para de fazer um processo X e faz um Y. Foi uma mudança cultural. Depois veio a questão do Lean, né? Então o fundador da empresa, o César, ele se apaixonou por essa disciplina lá da Toyota e falou: se a gente colocar isso para desenvolver software, e aí veio mais uma mudança cultural, né? De como é que você muda as coisas, como que você faz. E 2021 para 2022 entramos na jornada ali de transformação de novo por conta da AI, né? A AI está mudando todos os negócios, tudo. Eu acho que o principal aprendizado, né, que eu posso compartilhar nesse sentido é que é aquela famosa frase, né? É fácil falar, né? A gente vê e fala assim, não, tem que experimentar, tem que aprender. Mas o que vai mudar a cultura, pelo menos do meu aprendizado, foi justamente isso. Você ter essa mínima cultura de pode testar e aprender e errar. Não temos, né, aquele tempo de fazer um super projeto longo. E nisso você vai mudando a cultura. Como eu comentei, as mudanças que a gente passou não foram mudanças tecnológicas só, surgiu uma tecnologia nova, né? É mudança da forma de se fazer as coisas. A gente fazia assim para os nossos clientes, agora tem que fazer assado, depois de novo tem que fazer de novo. Você tem que mudar, moldar a empresa, né? E o que garantiu isso, e vem garantindo até então, né? A gente segue a mesma receita, que é simples, mas ela é complexa no dia a dia, é de pegam e façam. Vai dar um monte de coisa errada. É óbvio, você precisa ter um ambiente seguro, até um certo limite de erro, né? Porque a gente está fazendo coisas com os nossos clientes, né? Em uma empresa de serviço e tecnologia. Então, eu acho que esse é o grande core ali da transformação. E isso eu acabei aplicando, né? Para encerrar aqui minha resposta. Hoje é fácil olhar, né? Mas na minha própria trajetória, né? De, pera, eu tô aqui na tecnologia, agora eu tô liderando tecnologia, não, mas agora eu tô no RH, agora eu tô nessa outra coisa. E eu tô numa mudança recente de novo, né? Eu não cuido mais de HRBP, eu tô agora cuidando de umas coisas bem legais, folha de pagamento, relações sindicais, que também eu olhava, mesmo estando no RH, eu olhava e falava assim, é um commodity lá, cai o salário e tá tudo bem. Como é que paga a participação nos lucros? Como é que... Eu falo, só quero saber que caiu o meu. Como é que é a gestão de stock options? Como é que... E aí é um outro mundo, é uma outra complexidade, né? Então, que sustenta a empresa, né? Eu acho que é o desafio, né? Como é que a gente faz o RH também ser visto não só o commodity que está lá, e só na hora que para de falha que a gente fala, o RH falhou, né? Não é nem com o olhar, nossa, senti falta, falhou, né? Não, mas que bacana. Mas olha aqui, coincidência, porque não estava planejado, os três vieram de áreas que não têm a ver, Com RH. teoricamente. Mas aqui acho que até uma reflexão, porque agora, recentemente, ainda você pega alguns cursos voltados para recursos humanos ou algo do gênero, mas na grande maioria, ninguém vai fazer uma faculdade, mesmo acadêmica, qualquer outra, falando, eu sonho em ser RH. Vai descobrindo na jornada e no caminho. E acho que para mim a beleza que tem vários, tá? Aí, depois, alguns episódios, vai sair um daqui uns dias. Ele conta, ele falou assim, Sil, quando surgiu a vaga para assumir a diretoria de RH, ele falou para mim, achava que era castigo. Os amigos conversavam no corredor e falavam, nossa, cara, mas você vai sair da empresa? Como que é? E tal, achando que ele estava, tipo, encostado ou algo do gênero, que era transitório. E aí ele foi descobrindo este bastidor, realmente, de quanto que é estratégico que consegue impactar, mas vivendo essa realidade, porque de fora muita gente ainda vai achar que a área pode estar não agregando valor, que a gente já vai abrir esse capítulo também. Mas obrigada por compartilhar. E eu acho que pegando o gancho da tua pergunta, você trouxe vários momentos de aprendizagem de vocês, seja no Agile, Lean e tudo mais. Acho que a única certeza que a gente tem é que a gente vai mudar. Sim. E não é do ser humano gostar de mudança. Quem fala que gosta de mudança, a gente sabe que a gente gosta quando a gente está pilotando ela. Então, a gente já está se preparando psicologicamente. Quando a gente é impactado, subitamente, não é
o normal. E aí a pergunta vai para você, Simone. Então, pegando aí, a gente falando bastante de organizações que aprendem, tem livros, literaturas e tudo mais, mas tem uma cultura, um DNA de permitir essa jornada. Então, você trabalhou lá, né? Seja na universidade corporativa, papel de IBP e tudo mais. O que você acha que essa cultura tem aí quando, né, grandes pilares que promovem e permitem, né, com facilidade ser uma organização que realmente aprende? Segundo, eu vou dar um passo anterior, tá? Atrás. Pegando esse gancho, você falou aí de mudanças e transformações. Mesmo quando a gente quer a mudança, a gente passa pela curva das emoções, que é a curva lá da Kubler-Ross, né? Que fala da gestão de emoções. Porque mesmo se você hoje resolver casar com alguém que você ama, que você quer, a partir do momento que você morar debaixo do mesmo teto, você vai passar por um processo de transformação, ambos, né? Então, existe sim um processo de que um janta, o outro não janta, né? Então, assim, diversas pequeníssimas coisas que você só vai realmente ser impactado na hora que você tem uma convivência diária com essa outra pessoa. Então, acho que a transformação e a mudança, como se disse, ela está constante em todos os nossos cenários. Falando de organizações que aprendem, acho que o principal quando a gente fala é que o indivíduo adulto, ele precisa entender o contexto dessa aprendizagem, ele precisa entender o porquê que ele está aprendendo aquilo. E as coisas precisam ser também customizadas para aquele grupo ou para aquele indivíduo, a depender da situação. Então, dentro da universidade corporativa, acho que a principal mudança cultural que a gente fez foi criar eu era HR Business Partner por 8 anos, então quando eu chego para ser head da universidade corporativa, eu fiz assim, eu preciso trazer esse mesmo conceito, né? Então a gente criou o consultor, né, que era o nome antigo para o Business Partner, era o consultor de RH, né? Então a gente criou um consultor de aprendizagem. E ele era dividido quase que igualmente como a gente tinha lá a organização dos business partners. Então, ele tinha a missão de ir nas áreas, entender a necessidade, né, de cenário, de contexto, para a partir daí propor alguma coisa realmente muito customizada para aquilo. Então, eu acredito que isso, assim, quando a gente fala de aprendizado, a gente tem que ter, primeiro, esse contexto, né? Por que eu preciso aprender? Para que eu preciso aprender? Em que cenário essa minha organização está sendo desafiada? O que eu preciso aprender neste novo, né, cenário futuro que a organização está se direcionando? Então, o papel do líder aqui é importante, porque ele precisa traduzir isso. Ele está recebendo essa estratégia de uma alta liderança e ele precisa traduzir essa estratégia para aquele time dele. E é sensacional quando isso acontece e o time também se compromete. Então, assim, frente a esse desafio, eles se juntam e falam assim, o que eu preciso? Né? Do básico, eu estou numa organização internacional, eu preciso melhorar o meu idioma, eu falo inglês, mas eu não falo espanhol, eu falo francês, né, como a Renault tem. Então, assim, o que eu preciso desenvolver além daquilo frente a esse novo que eu estou a viver no futuro breve? Então, eu acho que passa muito por isso, por contexto, por o líder como exemplo, né? Ele se colocar nessa posição de vulnerabilidade, dizer eu preciso aprender, eu preciso entender o que é o meu próximo passo, né, de aprendizado. Pode ser do lado comportamental, com as soft skills, ou, né, já está se mudando também essa nomenclatura, mas para dizer assim, eu preciso de feedback para me retroalimentar, como também do lado técnico. E claro que do lado técnico aí vem outras vertentes que a gente tem que tornar isso cada vez mais user-friendly, né? Então, a gente tem que ter aí uma ferramenta que seja amigável para que a gente tenha uma adaptabilidade mais rápida possível. Não, então, mas são que bacana. elementos aí que E acho que aqui você trouxe, né? Quando a gente está falando de aprendizagem, a maioria fala, me formei. Quem está aqui formado ouvindo o podcast, meu filho, é o começo da jornada. Porque ninguém se basta com o que aprendeu. E aí, por mais que você, que nem você comentou, né, Leandro? Eu estava como head da área de BP. Você muda para Folha, é um outro mundo. Mudou de área, mudou de negócio praticamente. Então, as pessoas partem do princípio que, me formei, que nem você conta teu filho, vai escolher a graduação. Ali é um começo de jornada. Então, assim, o quanto que a gente vai evoluir, e acho que é bacana quando a gente olha para trás, né? Vocês dois falaram isso. É fácil ver os sinais, as decisões. Mas quando a gente está lá com seus 18, 20 anos, não faz ideia do que você está tomando de decisão e o impacto na tua carreira, na tua jornada, né? Então, acho que é um ponto bem bacana. E aí, pegando o gancho, Bruno, quando a gente está falando de performance, e a gente brinca bastante, né? Que é uma mudança de chave.
A gente olha os organogramas, nós somos craques enquanto RH de encaixotar as pessoas, né? A gente está falando de organizações e tal. Por muito tempo, você falando de chamado, tem uma outra máxima que era o seguinte: segue a política. Sim. Porque o RH é guardião de política. Se alguém quer dar aumento fora, alguma coisa fora, não poderia. Por um outro lado, veio muito as startups, veio outros modelos de flexibilidade, que daí era muito personalizado, customizado, e para RH isso era um pânico, do tipo, você não está seguindo a regra e tudo mais. O próprio processo hoje, quando a gente olha de Nine Box, eu acho que deve ter um misto de empresas que são muito by the book, do tipo, vou seguir a curva forçada, vou seguir os parâmetros, e outras nem tanto. O que você está vendo de movimento quando a gente está falando de realmente monitorar as pessoas, acompanhar hoje, que é uma das ferramentas muito usadas ainda de Nine Box, e se você vê alguma tendência, algum movimento nesse sentido? Houve uma evolução, né? Essa é a grande verdade, né? Então, antes, as empresas praticamente não tinham uma metodologia clara para poder É de acordo com o essa chefe, regra. né? Gosta ou não gosta, Exatamente, e vai. Esse é bom, esse é ruim, né? E o chefe vai embora e chega um novo que de repente inverte. Esse é muito bom agora e esse é muito ruim, né? E o funcionário ficava sem histórico nenhum, ficava perdido no E meio quando disso não é o tudo. mesmo chefe, porque quem é BP aqui sabe que às vezes é o mesmo chefe que a pessoa vai do céu ao inferno muito rápido na avaliação. É o famoso é raro, mas acontece com frequência, né? Acontece. Então, teve essa evolução, né, que hoje as empresas elas utilizam uma metodologia, né? Então, você tem uma régua, você tem um comparativo que você consegue partir de um pressuposto. Aí, a partir desse primeiro nível, hoje nós temos empresas que elas já começam a aplicar um pouco mais a carinha dela, né, em cima dessa teoria. Então, hoje você tem empresas que eles querem discutir sobre, eu quero trabalhar numa matriz 4-box, 12-box, né? Tem. E por trás disso eles têm os motivos, eles têm os porquês, né? Então você percebe que já tem algumas evoluções, né? Que naquele mercado, naquele cenário, naquele contexto funciona muito bem, né? O que eu vejo também, né? A matriz Nine Box, ela é um desdobramento, né? Numa primeira fase de todo um processo cultural, né? Então, para que você tenha uma matriz Nine Box bem feita, né? Que realmente reflita a realidade daquela pessoa, você precisa ter antes uma cultura, né? Que dentro dessa cultura as pessoas enxerguem a importância de passar por todo esse processo e começa lá de trás, desde feedbacks, né? One-on-one, pesquisa de clima, uma série de coisas que você consegue compor essa visão, né? E depois, realmente, não. O feedback desse líder para essas pessoas, ele condiz com a realidade, então temos aqui uma matriz Nine Box que no final do dia vai ser justa, né? E aí você consegue calibrar tudo isso e consegue ter uma clareza realmente das pessoas que são de alta performance, né? Bom, para onde a coisa está indo agora, né? A gente está falando muito de data-driven, né? Então, as empresas elas estão querendo agora olhar para todos esses dados que você gera dentro da plataforma e chegar numa conclusão, tá? Qual o conjunto de ações que eu consegui fazer com esses colaboradores que estão num quadrante de alta performance que eu consiga replicar com os outros, né? Então, esses colaboradores, eles estão aqui porque tiveram mais feedback, ou porque o feedback foi melhor, né? Ou porque o PDI foi mais bem desenvolvido. O que teve de diferença aqui, né? Então, como você falou, né? O líder saiu, o colaborador era ruim. Aí chegou um líder novo, de repente o colaborador é bom. O que mudou, né, no perfil da pessoa? Então, eles querem olhar para dados para conseguir gerar essa próxima régua, né? Mas ainda não conseguiu chegar nesse nível de tabulação, de entendimento, né? Então, a performance ela ainda está um pouco subjetiva. Mas o que eu posso te dizer é data-driven, né, como ponto principal, e na sequência eu vejo como uma coisa assim que vai mudar realmente o nível do jogo é a inteligência artificial. Porque no final do dia, quem vai ter a capacidade intelectual de processar tudo isso e responder com uma clareza, com uma velocidade e uma assertividade grande vai ser a inteligência artificial, porque é um conjunto de dados muito grande, né? E para finalizar, as pessoas mudam, né? Então, se você pegar lá os testes comportamentais que você fez nos últimos 5, 6, 7 anos, é totalmente diferente, né? Eu peguei um esses dias e fui dar uma olhada. Você vê, é nítido a mudança, é nítido, né? Então, você precisa olhar para isso também, porque às vezes foi uma mudança comportamental da pessoa, né? Ela se abriu. Então, esses dados precisam contar uma história. Então, eu poderia dizer que são essas coisas, Silvana.
E acho que aqui você nos dá um alento, porque a gente que está falando de carreiras e tudo mais tem uma trajetória. Se a gente pega a nossa versão 10 anos atrás, 15 anos atrás, é uma outra profissional que vai estar ali com um background, com uma visão de mundo diferenciada. Então, lógico que ter esse storytelling facilita bastante. Mas pegando o gancho da tua fala, né, e já vamos pro Leandro, falando de IA, não tem como fugir da prática. Não tem. Qualquer tema a gente acaba caindo nisso, e aqui cruzando duas relações. Acho que tem um drive muito forte do papel de HR ser um grande catalisador junto com outras áreas de negócio para trazer culturalmente, né? E eu falo muito de ajudar esse desenvolvimento de uma fluência digital da liderança. E aí, te pegando o gancho com o que a Simone trouxe, a gente estava até numa mesa recente esses dias. Você vê na carinha que eles não têm ainda todo o conhecimento. E aí tem que erguer a mão e falar, cara, eu não estou tão preparado. Vamos fazer primeiro um by the book aqui para nós, para a gente conseguir saber qual que é o potencial de entrega. Então, eu acho que a liderança agora está no momento de erguer a mão e falar, não conheço todo o repertório que poderia, porque senão você não consegue entregar o repertório que não tem. Então, acho que tem esse momento aí que o RH ajuda a impulsionar. Mas também tem, a gente estava falando disso, que é uma expectativa muito grande de várias organizações, do tipo, eu implemento IA, amanhã ou depois eu tenho X, headcount a menos. Então, é um paralelo. Por mais que alguns falem, não, você vai pensar em IA enquanto modelo de negócio, estrutura, para alavancar receita, por aí vai. É lindo falar, mas na vida real a gente sabe, né, que vai acabar indo para o outro viés. O que você tem visto? Como que vocês estão gerando esse movimento de cultura realmente de IA na organização? Bom ponto. Lá, assim, como a gente já passou por essas outras transformações, vem um aprendizado, né? É óbvio que a primeira lá atrás, né, muitos anos de mudar para o modelo ágil, você pensa numa estratégia, não estava no RH muitos anos atrás, mas a empresa pensa numa estratégia e fala, vamos por esse caminho. Aí gerou-se um aprendizado. Depois vai lá no Lean, gerou-se um outro aprendizado. E agora na IA foi, vamos aproveitar o que a gente aprendeu lá atrás, né? Não significa que vai funcionar para essa mudança, né? Então, acho que a primeira coisa, que é uma receita de novo, né, que vem funcionando, foi precisamos dar clareza, né, um pouco o que você falou, né? Por que vai acontecer essa mudança? Aonde a empresa quer chegar, né? Porque senão fica o negócio desconexo. E apoiar as lideranças de como é que elas desdobram isso. Não adianta o CEO ir lá e falar, gente, o rumo agora é esse, para isso, e morrer ali, né? Não vai chegar em todo mundo com o mesmo nível. Você tem que ir desdobrando isso para falar com a linguagem daquele público, né? O que o CEO fala, não, a pessoa que começou a trabalhar na empresa, carreira hoje, ela não vai capturar rapidamente e adaptar aquilo. Então, a primeira coisa é, para onde a gente quer ir? No caso da IA, foi, bom, isso é uma sobrevivência para qualquer empresa de serviço de tecnologia. Ela vem de uma forma diferente, né? Não é igual às outras transformações que a gente tinha um tempo ali. E ela democratiza o acesso à tecnologia. Então, assim, a gente estava falando um pouco antes ali, low code, vibe codes, as pessoas hoje que não têm conhecimento de tecnologia, ela consegue criar algo com a tecnologia. Então, no caso da nossa empresa, precisamos mudar por conta disso, né? É uma questão de sobrevivência, não tem como não ter. Né? Mas sem fazer esse terror, né? As pessoas falam, mas sobrevivência, né? Então, né, não vamos usar esse termo, falar, questão de estratégica para a gente manter relevante no mercado. Ou a gente tem isso para usar com os nossos clientes, ou não tem outro caminho, não é um opcional, o A ou B. Então, foi dar essa clareza de que para onde a gente queria ir, como empresa, como negócio, e criar o ambiente de novo de todo mundo precisa usar. Para quê? Vamos descobrir. Tem uma segurança por trás, né? Não use qualquer LLM, qualquer coisa. Foi criada uma coisa dentro da empresa, mas já foi assim em geral, né? E como RH, a gente suportando muito essa jornada de, é mais um reskilling, né? A priori é mais um reskilling que a gente tem que suportar as áreas de negócio, né? O pessoal lá vai aprender. Depois a gente vê como é que a gente faz. Mas não, foi interessante, falou, não, RH, vocês também precisam começar a adotar isso como prática, né? Para quê? Não sei. Identifique, né? Então, acho que é sobre dar clareza de onde quer chegar, sim, metas, né? A gente deu metas para a empresa de adoção, de uso de AI, né? Nessa jornada de precisa adotar e ter uma meta. Para nível executivo pode impactar o bônus positivamente ou não. Para o resto da empresa, não, mas para níveis executivos, que é a alta liderança, precisa engajar nisso, né? E muito que a gente procura, não é perfeito, é a famosa frase, liderança pelo exemplo, um pouco que você falou.
Então, na hora que a empresa vê o CEO não só falando, mas ele usando e dando exemplo do que ele está descobrindo, todos os níveis de liderança, você vai gerando outro tipo de engajamento. Não é só a camada lá em cima falando que mudou e tem que fazer. O pessoal também está fazendo, eles estão sentindo junto, né? E a gente foi aplicando isso dentro do próprio RH, de vamos usando. Depois a gente descobre se tem valor ou não, mas o importante é ter essa utilização. E o reskill mínimo, que é, tem aqui uma trilha para todo mundo, independente da área, entender o que é generative AI. A gente precisa, no mínimo, entender isso, né? Sim. E democratizou, façam. Pessoa estagiária pode fazer, não é? Pode fazer, deve fazer, né? E a gente usa muito uma coisa que ajuda bastante, que por mais que você fala, a liderança fala, é uma massa de pessoas. Mas estratégias do gamification, de reconhecer esses avanços de alguma forma. E às vezes nem esse reconhecimento financeiro, né? É reconhecimento de um selo virtual, sabe? As pessoas se sentem já, poxa, legal, vocês estão vendo que eu estou me esforçando, né? Porque cada um tem uma curva de aprendizado, tem suas dificuldades. Então, você vai somando um pouco dessas estratégias, onde a gente conseguiu levar a empresa para utilizar AI no dia a dia. Mas só que não para por aí, né? Aí vem o desafio. Ah, usamos, tá? Mas agora e os agentes? O que a gente faz com eles? E estamos nessa jornada, porque ela é constante. Não tem um livro que a gente vai ler ou usar um próprio prompt e falar, me fale o que eu devo fazer. Até vai trazer conteúdos, mas como que você entende a empresa? Eu acho que é onde o RH se encaixa, sai do commodity e ajuda o negócio a falar, ó, deixa com a gente conhece dessa parte de pessoas, de formação, e vamos ajudar aqui em conjunto para habilitar essa transformação ali do negócio. Ah, mas que bacana. E acho que aqui você falou algumas coisas nesse sentido, né? A própria skills, quando a gente está falando de reskilling, alguns falam, lá no passado, quem teve que aprender internet, computador, já foi um baque, né? Para nós, a gente já foi entrando. Quem está vindo das novas gerações, a IA já está no DNA, tá vindo, não está nem parando para pensar e já está ali realmente usando no dia a dia. Então, eu falo que a nossa geração agora é a única que vai estar permitida ter essa curva. Né? Então, a gente tem ali uns Sim. meses, não vou nem dizer anos, de falar, ainda é permitido não saber, ainda é permitido estar aprendendo e tudo mais. Daqui a pouco a galerinha já chega sabendo. Tem até uma provocação que fizeram em Austin, no SXSW, com um evento de inovação. O ano passado foi muito trazendo sobre carreira portfólio, de um executivo ser, né, barra conselheiro, palestrante, mentor e tal. E que agora o que eles estão olhando como drive futuro não é mais o teu LinkedIn isolado, mas quais os agentes que você traz junto contigo, como se fosse uma massa que vai trabalhar com você. Então, a gente ainda não está nessa vida, né? Tem uma outra provocação de RH que fala, me dá qual que é o desafio. Preciso que alguém faça balanço, conciliação financeira e tal. E que o RH falaria, eu vou te dar um headcount ou desenvolvo no squad um agente para fazer isso. A gente sabe que a gente não está nesse processo. Mas lá no futuro, quando a gente estiver olhando para trás, eu falo, nossa, era real, está acontecendo. Então, acho que tem toda uma reinvenção de como que as organizações estão se estruturando para um próximo passo. E aí, acho que pegando o gancho, Simone, né? Você também está liderando alguns projetos e tudo mais, e muito ligado com IA. Traz para a gente um pouco do contexto, o que você está aprendendo no dia a dia, inclusive porque liderar projetos tem o seu desafio já por si só. Mesmo que fosse sem IA no mundo, a gente já fala que é liderar com várias pessoas, às vezes não tem hierarquia direta, culturalmente diferente, a prioridade que é de quem é líder do projeto não necessariamente é de quem está implementando, então já tem aí alguns desafios. Mas compartilha com a gente aí como que tá. Eu acho que antes da gente falar desse desafio, é falar do desafio de ser um projeto de inovação, porque você falou muito da questão do gerenciamento de dados, né? E a gente precisa ter essa base de dados. Então, a gente fala, e a gente conversou, às vezes você está na mesma empresa e tem vários sistemas diferentes, tem afiliadas, tem pessoas de outro grupo e não estão no mesmo sistema. Então, quando a gente fala de IA, eu acho que a primeira coisa é uma coisa que não é nada glamurosa, que é essa padronização. Então, a padronização de processos, de ferramentas, né? Isso não é glamuroso, isso traz bastante reclamação, né, das áreas que estão em operação, e, no meu caso, com eco global.
Então, hoje eu estava participando do que a gente chama de Decision Board, né? A gente tem um projeto global, o objetivo é estar dentro do standard, porque esse standard já foi pensado, já foi discutido, né? Já são alguns anos de projeto, e todos os países que vão entrando em implementação, eles vão pedindo, não, mas eu queria esse campo aqui que já viesse preenchido. Outro, eu precisar dessa outra solução aqui, porque eu já tenho hoje, senão vai ser eu andar para trás. Então, assim, entra uma série de coisas que não são glamurosas, de nada glamouroso, porque fazer mapeamento de processo já existe desde sempre, é necessário. Se você não tem ele, você não vai ter um bom resultado da sua IA. Então, a gente tem que ter isso em mente. IA é bastante novo, é bastante glamouroso quando a gente fala de IA. Quando se você botar IA no seu currículo, você já, né, ganha um destaque, mas antes disso vem a base para essa IA performar, né? Então, acho que esse é o grande desafio. Então, dentro hoje desse... A gente, na verdade, vem trabalhando com alguns projetos, não só esse último que eu comentei com você, que a gente entregou dia 13 de abril agora, mas a gente vem antes já trazendo ferramentas que foram, de certa forma, ultrapassadas pelo mercado, então a gente precisava implementar coisas novas, tipo um ServiceNow, né? E agora a gente vem com o SuccessFactors, eles têm que se conversar um com o outro, um tem que fazer mash-up com o outro para poder se conversar. Já vem o Copilot da vida interagindo com os dois, já vem no futuro breve outras ferramentas de IA que vão ser acopladas aí no SuccessFactors, né? Que já são do mercado, já são implementadas. Mas para tudo isso acontecer, a gente tem um time muito multidisciplinar, né? A gente tem pessoas do business, quando eu falo business aqui dentro do RH, a gente tem uma área intermediária que faz essa tradução do business para a área de tecnologia pura, e a gente tem essa área de tecnologia realmente fazendo todas as configurações que são necessárias. São projetos longos, com todo projeto longo ele tem pessoas entrando, pessoas saindo. A gente tem até uma estatística de quantos bebês nasceram dentro do projeto. Já tem 8 bebês, no mínimo, que nasceram. Então, são pessoas que acabaram se afastando do projeto por conta disso. Então, realmente assim, é algo que é muito dinâmico, porque ele não está dentro de uma localidade. A gente não está falando de Brasil, a gente está falando de mundo. Então, a gente tem pessoas aí dentro desses 3 setores que eu falei, em diversas áreas. E a gente tem um grande desafio de ensinar, né, essas pessoas, os usuários finais, e aí eu estou falando sim de RH, mas eu também estou falando de um colaborador, sem nenhuma função de gestão, e também das funções de gestão, a se adaptarem a uma nova ferramenta. Mas seria fácil se fosse só uma nova ferramenta, né? Se antes a gente tivesse tido, no mínimo, né, uma meia dúzia de outras ferramentas que foram implementadas muito juntinhas uma da outra, né? Então, muitas vezes o feedback é assim, pelo amor de Deus, eu não quero aprender mais nada, né? Então, a gente fala, isso não é possível. As transformações estão acontecendo aí constantemente. A gente tem uma curva exponencial de tecnologia nova chegando e sendo implementada. Não tem jeito. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta e é exponencial. A gente fala, a gente não está conseguindo nem digerir direito uma. E já tem a segunda, outra sendo implementada para outra área. Não tem escapatória. A gente tem essa curva. E aqui você trouxe uma provocação, 2, né, que eu já vou resgatar. Primeira, de quem está ouvindo, a gente sempre falou de dados ser petróleo, e sempre fala. Agora, a gente com a IA tem muitos dados, mas de volta, qual que é a qualidade? Volta naquela primeira pergunta, que é assim, quando a gente fala de competências do futuro, que sabe fazer um prompt. Se você não souber fazer um bom prompt, você vai ficar conversando com a tua IA um bom tempo, até ter o resultado final, é o mesmo de dados. Só que a gente está falando de uma outra curva, né? Então, assim, hoje, se a IA alucina, a gente tem um pouco de background para falar, pois a tua resposta não está coerente. Mas, de novo, quando a gente estava falando que alguns ganhos vão ser as posições de júnior, por exemplo, ele não conseguiu ter maturidade, know-how, para olhar aquele número e falar, tem algo estranho aqui. Então, acho que o risco que a gente tem nessa jornada é qual que é o nível de maturidade, aprendizagem e tudo mais. E se a base estiver sólida, ok. Senão, decisões que podem estar enviesadas por algum outro caminho, por falta dessa maturidade de fato, e enfim, né? Então, acho que é um bom ponto. Mas sabe o que eu vejo, Silvana? Assim, quando você fala da inteligência artificial, né, do pessoal utilizar, nós realmente viemos dessa outra geração que a gente tinha que estudar mesmo, escrever, enfim, né? Então, tem muita coisa que nós temos repertório para avaliar se aquela resposta faz sentido ou não, né?
Então, você tem um olhar um pouco mais criterioso. Agora, quando você pega pessoas que talvez não tenham esse mesmo repertório, porque já veio de uma outra geração, ela pode assumir que aquilo ali seja uma grande verdade, né? Então, uma coisa que era para ser mais ágil, você acaba amplificando o erro, né? Então, isso para mim é um grande risco. Tem como você cercar? Como que você cerca, né? Então, eu tenho algumas preocupações em relação ao futuro. A inteligência artificial não tem volta, não tem. Mas o que me preocupa é a falta de repertório das pessoas que no futuro próximo serão os grandes usuários disso tudo, né, versus o que vai ser, qual que vai ser o output disso tudo, né? E também, como a Simone trouxe, né? Hoje, você tem que ter grandes processos, né? Empresas multinacionais precisam disso, assim como nós temos, né? Você precisa ter a base de dados, e essa base de dados precisa gerar as informações que sejam assertivas, né? E aí, mais uma vez, né? Como que essas pessoas vão ter repertório para discutir sobre tudo isso, né? Para ter uma maturidade e olhar para aquilo e conseguir realmente direcionar a inteligência artificial para fazer com que ela gere valor, né? Então, eu tenho um grande receio de que talvez a inteligência artificial vire mais como se fosse uma grande muleta intelectual, né? Do que realmente ser uma coisa que vai amplificar o conhecimento das pessoas e principalmente o negócio. Não, bacana. Então, vamos para Leandro, tá? Você falou outra coisa que mais de um momento, falando muito do RH como commodity, né? Quando você foi entrar na área de RH, a questão de olhar para fora e falar assim, putz, onde que eu tô caindo, né? Então já faz algum tempo. Mas chama a atenção de uma pesquisa recente. Então a gente teve uma pesquisa da FIA com a Flash, que isso eu acho que faz umas 2 semanas, falando de qual que é a percepção dos CEOs, né, da sua visão dos seus RHs. E aí, para nossa surpresa, é chocante que a gente está falando de menos de 1/3 recomendarem o seu RH, por N fatores, entre eles de achar que não são tão estratégicos, que não estão sentando no board, de uma série de outras coisas. E aí, quando você fala, não é uma fala só do CEO. Ali está escancarado, é chocante, é dolorido para quem é da área de gestão de pessoas, mas ao mesmo tempo é um valor que eu acredito que uma grande parte da população está achando. E aí, quando você vai para as empresas, tem vários cenários. Se você vai ter uma empresa que é grande pod, que é o HRBP, que lidera 1.000 pessoas abaixo. Então, normalmente, o atendimento dele é para os diretores, gestores, que foi um pouco da transição no papel de BP mesmo, não só diretamente com o colaborador, né? Deixando muito mais que o gestor imediato fosse quem tivesse as conversas de carreira e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, tem um descolamento entre a percepção do CEO com a percepção que, de fato, ele imagina que o seu RH deveria estar agregando, entregando. O que você vê, assim, né? A tua própria percepção era um pouco disso, né? Tá? Das áreas commodities, enfim. A gente sabe que ainda não está entregando tudo o que poderia, mas também sabe que falta um pouco de espaço e a própria curva realmente nas empresas. Mas qual que é a tua percepção sobre o tema? Minha percepção, até um pouco da minha jornada, né, que eu aprendi assim, o RH ele vai conseguir fazer parte e ser visto, né, num primeiro momento como não só commodity, quando o RH ele consegue traduzir as necessidades de negócio para as disciplinas de RH. Então, na minha experiência, como eu vinha do outro lado do muro, né, no bom sentido, quando eu entrei no RH, eu espantei de não sabia que tinha esse monte de coisas. Só que também eu vi um RH que, por N motivos, nem pelas pessoas, não tinha tanta conexão com a realidade do negócio. Mesmo os HRBPs, elas estavam nas áreas de negócio, mas não dava aquele clique, né? Por que a gente fez aquele projeto? Por que tem essa oferta? Por que tem aquilo? Por que um gestor me pede ajuda para esse negócio? Eu não tinha essa visão holística de tá me pedindo isso porque isso impacta às vezes lá numa nota fiscal do cliente, né? Mas aí ficava essa desconexão. Aí minha percepção é que nesse momento pode ser, né? Julgo, né? Que a maioria dos CEOs ainda ficam assim, porque o RH eu falo e ele só faz o que eu estou pedindo. Quando eu peço muito específico, né? Eu dou muito direcionamento. Então, depois eu chamo o RH. Vamos fechar aqui entre nós que a gente precisa, do lado do negócio, depois a gente chama o RH para executar. Na hora que o RH ele começa a sentar na mesa, nunca vai ser de igual para igual, mas começa a entender, fazer perguntas e demonstrar que você entendeu, né? No bom sentido, não precisei desenhar para o RH ir lá e fazer o projeto, né? E começa a ser mais protagonista até no dia a dia, porque já conectou para onde está indo e já está pensando em coisas conectadas que impactam lá a necessidade de negócio.
Minha experiência, minha visão é que aí o RH começa a ser visto de, tá bom, agora eu preciso ter sempre na mesa. E eu não preciso fazer 1, 2 versões de tradução do que eu preciso. Essa discussão aqui, o pessoal já entendeu, já conectou os dots e já vai conseguir me ajudar lá na frente, né? Então, essa é a minha experiência. E eu falo muito, né, para os times, né, eu já liderei os times de HRBP, então, na transição de sair do HRBP ainda, agora estou assumindo outro time de People Service, folha de pagamentos, e já identifiquei a mesma coisa. O time de folha, benefícios, não tem esse linguajar, não linguajar, né, o know-how de conectar as pontas. Tá, eu estou fazendo esse benefício de saúde aqui, mas como é que isso impacta lá na ponta da vida da pessoa, né? Que está lá fazendo um projeto X para o cliente Y e tal. Como é que... Então, aí já falei, ó, vou replicar um pouco do que eu aprendi para trazer para cá, para esse outro time, que é complexo, tem um monte de coisa sendo feita, mas como é que a gente conecta essas pontas, né? Até o ponto de, pô, se vamos sugerir um benefício X, mas isso vai impactar nas pessoas, certo? Mas impactar nas pessoas também tem algum impacto para a gente fazer conexão com o negócio? E aí vai trazendo, né? Uma das minhas missões, combinado com a minha liderança, é como é que a gente traz, nessa IT a gente nomeia esse guarda-chuva de todas as disciplinas de People Service, para esse lugar de não commodity, né? Eu acho que HRBP, a parte de desenvolvimento de pessoas, tudo, uma jornada, não estamos mais lá no commodity. Poxa, estão participando de coisa. Eu comentei, está no momento da transformação infinita que agora é da AI, fazendo discussões agora super estratégicas, o RH lá no meio e falando, não, tem que ir para cá e vai para lá, não sei o quê. Mas esse outro pedaço agora a gente precisa trazer para lá. E sendo repetitivo, mas para mim a chave é entender o negócio. E entender o negócio, para mim, eu, Leandro, como eu já tive lá, foi um pouco mais fácil, porque eu estava lá. Você já sabia o impacto. Já sabia do impacto. Agora, para quem não está lá nativamente, a gente tem que fazer algo como liderança de como é que eu aproximo mais. Uhum. E não só para as lideranças de RH, para todo mundo. Então, a pessoa analista X lá, que cuida do sistema lá de benefícios, lá com parceiro A, B, ela tem que entender isso, né? O que eu estou fazendo aqui, ela impacta na onde? Porque às vezes as pessoas falam, estou fazendo aqui porque eu estou fazendo. Eu sou líder de benefício, eu cadastro aqui, faço isso e acabou. Porque as pessoas precisam do benefício. Não, mas vamos tentar traduzir isso para o impacto de negócio. Às vezes não vai ter conexão direta. Nossa, fazendo isso aqui, nesse benefício X, melhorou o resultado da empresa lá, porque vendeu melhor para o cliente. Não tem essa conexão direta. Mas tem uma conexão. Se a pessoa está bem, ela está satisfeita com aquilo, ela vai produzir mais, por exemplo. Uma coisa simples. Né? Não, bacana. Só fazer um complemento, eu acho que não é de todo ruim quando a gente... Porque quando a gente pensa em commodity, está pensando em alguma coisa que pode ser padronizada, né? Isso. E a gente tem que ter olhado dentro do RH que é estratégico a gente padronizar certas coisas, né? Porque a gente não pode imaginar que a gente vai ter um RH em cada filial que a gente implementa, que a gente expande. Então, assim, é importante a gente ter isso claro, sem se doer de que, sim, a gente tem que olhar para o nosso business de RH e ver aquilo que pode ser padronizado, né? Então, um CSC, um Centro de Serviço Compartilhado, acho que tem esse propósito, né? E a IA aqui vai começar com as coisas mais básicas, vai começar com um chat respondendo aquilo que o front office do RH está respondendo, que é assim, como é que eu mudo o endereço? Como é que eu troco meu nome? Como é que eu casei, coloco como dependente? Então, aquelas coisas mais simples que a gente possa padronizar para uma IA responder, ou, né, de alguma forma a gente centralizar num único lugar para atender uma região inteira, por que não, né? E aí, às vezes, você vai ter até um IA falando espanhol, e esse centro de serviço está aqui dentro do Brasil, né? Atendendo as demais localidades que ficam fora. Então, eu acho que também não é de todo ruim pensar que a gente tem um pedacinho nosso que a gente pode olhar como, entre aspas, commodity, né? Mas como algo que pode ser padronizado para dar esse suporte para a expansão. E aqui a reflexão, né? Que a pesquisa ela é muito focada realmente nos profissionais de RH, mas se a gente pegar a mesma pergunta e falar de finanças, de IT, de qualquer coisa, ia ter o mesmo questionamento. Porque se você olha o papel de finanças CFO no passado não muito distante, era muito olhar balanço, resultado passado. Não era ser um estrategista e orquestrar uma limitação de recurso, aonde que eu aloco que me dá mais resultado, olhar para o futuro, parcerias, fundos de investimento, por aí vai. Você olha para a IT, era quem que arruma meu computador, arruma isso, aquilo, e hoje é um estrategista de transformação, de trazer novas tecnologias. Então, de novo, acho que assim, todas as funções
né, guardadas as proporções, estão se reinventando. Então, acho que aqui a gente acaba dando foco em uma, mas ele é abrangente para quando a gente reflete. E acho que pegando o gancho, porque a gente já vai indo para o final, a minha pergunta tem muito a ver com isso, né? A gente trazendo para organizações, é fácil olhar as áreas se transformando. Mas a gente, enquanto indivíduo, está num processo constante, né, da nossa versão de transformação. E aí, minha pergunta, Bruno, para você, e já vou fazer para eles também, muito nesse olhar. Então, assim, como que o Bruno hoje dedica tempo para ampliar tuas conexões, ampliar o teu olhar de repertório de mundo? Porque, né, 2 filhos, liderando o negócio, business, tem que caber nessa rotina e falar, putz, o que que eu aprendo? Como que eu aprendo? Né? Então, como que você tem feito e que dicas que você daria para quem está nos ouvindo? Olha, essa pergunta não tem uma resposta simples, viu, Silvana? Porque, gente, eu passei já olha, passei por muitas mudanças para tentar chegar próximo de um modelo de equilíbrio, né? Bom, primeiro, né? Quando eu fui para as cadeiras de liderança mais alta, né? Uma das coisas que eu fiz foi ter uma conversa com a minha esposa. Eu falei, olha, isso aqui, durante X período, minimamente vai tomar muito mais tempo, né? Vai tomar tempo nosso, tempo da família. Como vamos fazer com isso, né? Então, já existe um combinado ali que já blinda de muitas coisas, né? Com as crianças, você tem que ter, né? Com as crianças, assim, né? Como muitas coisas a gente faz na vida e para poder fazer você acaba estudando, eu também fui estudar para ter filho, né? Fui ler livro, fui entender sobre cultura, sobre criação, né? E como é que eu poderia fazer isso da melhor forma? Então, uma das coisas que eu percebi é que não é só você ter tempo, você precisa ter tempo de qualidade. E às vezes você pode ter meia hora com muita intencionalidade que vai ser muito mais legal para ele do que 4 horas e você no celular, São os televisão. momentos memoráveis, né? Exatamente, né? E durante a semana eu comecei a reorganizar, né? Agora, inclusive a última transformação que eu fiz foi na semana passada, que vai começar a refletir agora daqui 2 semanas. Eu peguei e acumulei períodos de reunião, né? Então toda a minha agenda no período da manhã vai ser para reuniões, né? E o período da tarde eu bloqueei períodos para estudar estratégia de mercado, para estudar para onde as coisas estão indo, né? E ter esse período mais de refletir realmente sobre a estratégia. E nós precisamos fazer isso com frequência. Por quê? Porque cada vez mais o negócio te puxa para baixo, né? Te puxa. As pessoas te puxam, as pessoas te puxam. E quando você vai ver, você já virou mais uma pessoa operacional, né? Então você tem que ter esse mindset, esse exercício, e também isso faz com que você acabe desenvolvendo as pessoas que estão abaixo de você, né? Então hoje, como eu faço? Eu tenho o horário que eu vou começar a trabalhar, eu tenho o horário que eu vou terminar de trabalhar, né? Na maioria dos dias eu consigo fazer dessa forma, e o meu horário de almoço. Então, o horário que eu estou trabalhando é o horário para trabalho. Ponto final, né? Obviamente que tem dias que eu preciso puxar até mais tarde, que é natural. Então, eu tenho esse combinado, né? Isso me dá muita clareza do que eu tenho que fazer ao longo do dia. E eu aprendi também a desenvolver coisas para aumentar essa performance, né, Silvana? Que é o quê? Por exemplo, domingo, final do dia. Eu já pego e dou uma olhada na minha agenda durante a semana e coisas que naquela semana eu preciso resolver, independente de qualquer coisa, né? E vou tirando outros assuntos que eu sei que vai me puxar para baixo, e eu trago para o time. Então, a divisão entre família e negócios é basicamente a agenda, né? E principalmente também porque a minha esposa, ela trabalha, né? E minha esposa, ela trabalha em horário alternativo, ela é da área de saúde. Então, tem dia lá que é sexta-feira, às 7 horas da noite, ela vai para o trabalho e eu tenho que ficar em casa com as crianças, né? Aí eu tenho que chegar um pouco mais cedo, tenho que administrar essa rotina. Ok, tem uma pessoa que nos ajuda, mas se eu precisar trabalhar naquele dia, eu não posso. E assim acontece com outros dias. Então, essa organização, para mim, ela passou a ser fundamental, não só para a minha saúde mental, né, mas para que eu consiga equilibrar as coisas na empresa. E é engraçado que tem muita gente que fala assim para mim na empresa: Bruno, não sei como você consegue dar conta de tudo. Ser muito sincero, eu também não sei. Mas eu sei que quando chega um momento, você dá um jeito. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, tenho que falar de negócio, tenho que ir para a reunião do comitê, tenho que atender cliente. Você dá um jeito. Vai cair um pratinho ou outro? Vai. Mas você precisa ter ciência que o pratinho que vai ter que cair vai ser o menor, né? Você não pode deixar o pratinho que mexe no ponteiro do negócio, né? Mas é constante isso, Silvana. Hoje é essa fórmula que vai funcionar por 3, 4 meses. Daqui a pouco não vai funcionar mais, né? Então você tem que sempre
essa busca incessante por melhorar, né? E como que você tem que fazer para continuar equilibrando as coisas, ela sempre tem que existir. Sempre, não pode parar nunca. Não, mas que bacana. Mas você trouxe um tema bem bacana que a gente fala muito de ambidestria, né? Que é a capacidade da liderança assegurar o hoje e conseguir, de fato, assegurar o amanhã, que não é tão simples. Principalmente quando a gente olha esses cenários que ou é guerra, ou é isso, tudo puxa para o hoje, é imediato, é resultado. Mas se não tiver alguém que consiga puxar para olhar depois de amanhã, tudo volta a ser urgente de volta. Então, acho que tem todo esse movimento. Então, obrigada aí por estar compartilhando. Leandro, a pergunta para você vai muito nessa linha de dicas que você daria, mas principalmente para essa jornada. Então, quando a gente está falando de jornada de aprendizagem de IA, vocês vivem lá. Cada um vai encontrar de novo, não tem resposta de bolo, não é nesse sentido. Mas que dicas que você daria? Por quê? Porque muita gente fala, precisa aprender IA, mas vai postergando, vai deixando, não cria coragem. E tem uma jornada que é decisão, né? Você vai realmente querer, e cada um vai encontrar o melhor formato. Mas olhando neste lado de aprendizagem, que dica que você daria? E também como que você tem conseguido se equilibrar? Então, quando a gente fala de ampliar repertório, de movimento, de conhecer pessoas, se conectar, enfim, porque acho que um outro cuidado que a gente tem bastante importante é que a rotina, ela nos abduz, não adianta. Quando a gente vai olhando, a nossa rede de amigos vira o público que a gente está trabalhando, circula na mesma rede de amigos e tudo mais. Então, não é fácil, né? Mas, enfim, se você tem conseguido fazer, ou se é um ponto que você está realmente pensando em desenvolver. Tá bom. Bom, para dica, aí funcionou para mim, eu sugeri para pessoas do meu time, funcionou para a maioria, na questão da IA, se deixar o dia a dia, você não vai parar em nenhum momento. Mas assim, vai ter alguma atividade ou algo que você vai fazer que você tem que encaixar naquele momento que seja responder um e-mail, falando uma coisa bem simples. Em vez de você responder lá, escreva o que vier na sua cabeça e jogue na IA. Fala para ela, revise o meu português, minha gramática, por exemplo, ou se eu estou escrevendo um outro idioma, traduza ali. É o mínimo que você tem que fazer. Aí você vai começando a encontrar outras coisas. Fala, poxa, isso aqui eu já resolvi. Ou agora tem um botão lá no próprio e-mail que já faz isso. Mas tem que encaixar no dia a dia, porque a gente nunca vai parar na dinâmica para falar, agora eu tenho X horas, 3 dias que eu vou parar aqui para estudar ou para fazer um curso. Tem que encaixar no dia a dia um pouco o que você falou, Bruno. Qual que é o pratinho que vai cair? Ou ele vai ficar pausado ali antes de cair? Eu acho que aí um papel importante da liderança é ajudar a fazer isso, porque as pessoas vão falar, não, tem que fazer, depois uma liderança vai me cobrar, falou, não, tá combinado, esse pratinho essa semana você pode cair, se precisar. Então use o tempo desse pratinho para você encaixar em alguma coisa que você está fazendo, para você começar a usar IA. Foi o que a gente fez e que deu bastante certo, né? As pessoas terem contato. À medida que elas vão tendo contato, elas vão descobrindo coisas que a gente nem imagina. Depois vem um outro desafio que é excessivo. Porque tem gente que fala, agora tudo na IA. Você fala, mas não precisava, que não era nem IA, isso aqui não era nem para a gente estar fazendo, né? Teve um caso interessante outro dia que foi bem essa conversa, assim, né? O bom de vez em quando, lá no presencial, conversa de café com uma pessoa nível analista. Ela falou, não, eu usei IA, aprendi isso, criei um negócio que automatiza a agenda para fazer tal coisa. Eu falei, mas por que precisa dessa agenda, né? Falou, não, porque essa agenda é importante. Eu falei, mas faz sentido? Não poderia ser um e-mail para a pessoa com essa informação? Do que você ter que ter uma agenda, organizar ela para você entrar lá, marcar. Aí ela ficou travada assim e falou, é verdade. Então acho que tem um pouco sobre isso, né? Conforme você incentiva, tem que ser incentivado. Aí depois vai vir a fase de, mas precisa ser IA? Nem tudo precisa ser IA. E esse exemplo simples não precisava estar fazendo essa atividade. Seja manual com IA. Ela não faz sentido mais. Precisa eliminar ela, né? Então a dica é essa. Encaixe no dia a dia, use para alguma coisa. Mesmo que for pessoal, né? Aí vai ter que ter o contato com isso. Agora, da minha rotina e da minha forma que eu venho aprendendo ao longo dos anos, assim, eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa. Sempre tive boas notas nas minhas formações ali, mas nunca fui aquela pessoa que eu adoro, vou pegar horas e horas para estudar. Eu aprendo muito mais com a prática. É óbvio que eu vou atrás de uma teoria mínima, e eu venho fazendo isso na minha jornada agora. Estou num projeto lá de reorganização e implantação com um parceiro, com o banco, do nosso programa de gestão de RSUs e Stock Options. É um assunto que eu, como usuário, falo, tem lá, é um negócio lá. Como é que eu vou fazer isso, né? E eu falo, não tenho tempo de fazer uma formação disso para ter. Mas fala, tem pessoas super inteligentes envolvidas nisso que já conhecem bastante. Então, eu uso muito da troca, de aprender com as pessoas.
E nas próprias reuniões mesmo de trabalho, né? Ontem mesmo estava numa reunião desse assunto, a pessoa falou um termo lá que você pode me explicar um pouco mais o que é isso? E eu já vou anotando, falar, interessante. Ou quando eu consigo, eu já me preparo, aí eu uso a IA. É um pouco o que a gente falou Uhum. no início, eu não tomo ela como verdade, né? Me faz um prompt lá, me traz uma fonte oficial. Como é que funciona tal coisa, tal imposto, por exemplo, nos Estados Unidos, na folha de pagamento? O que significa esse código? Eu pego essa base e depois eu vou aprender com as pessoas na prática, né? Falo, por que está esse imposto na folha? Por causa disso, 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 disso. Mas não tem uma coisa. Eu li uma teoria que diz por conta disso, disso, disso. Aí a pessoa me explica e fala, e aí eu já aprendi de novo. Então eu uso muito o dia a dia por conseguir encaixar, né, nas próprios temas, né? Porque para mim não vai funcionar se eu falar, vou ter que separar um dia, um horário específico só para estudar. Não vai caber na rotina. E a velocidade, a gente não tem esse tempo, né? Não só eu, todos nós, né? Às vezes de falar, vou me dedicar ali. Eu acho que é importante, sim, estudar, fazer formações, esse tipo de coisa. Mas eu acho que na jornada que a gente está, nas cadeiras que a gente senta, pelo menos para mim, vai funcionando muito bem. Não é fácil ter que equilibrar ali, ter esses momentos. E eu acho que um ponto, né, para finalizar a minha resposta, é também que eu uso muito a vulnerabilidade, né? Porque às vezes as pessoas olham, eu sei que vai ter julgamento, falar assim, poxa, o executivo do RH não sabe o que é esse termo. E tem, eu não ignoro, né? Falo, não, tá bom, eu quero aprender com você. Você pode ser um analista X, Y, Z, isso não me importa, me ensina, o que é isso? Me ajuda a aprender. Eu também vou te ensinar alguma coisa, né? Então é essa troca. Então o uso desse mecanismo, ele vem funcionando muito bem para eu ir equilibrando os pratinhos ali. E cai alguns, com certeza, porque a Mas acho que até o velocidade... próprio processo de cair pratinho, desde que não seja os que são Uhum. dramáticos, né? É. Mas acho que é uma jornada da gente vai se permitir na jornada, porque não tem como, na intensidade que a gente está vivendo hoje, com vários projetos sendo tocados e tudo mais, às vezes o que a gente vai negociar é o pratinho que eu te entregar essa semana, eu te entrego na semana que vem. Tem Isso. impacto ou não tem? E aí a gente vai equilibrando. Mas acho que uma das coisas que eu também acredito muito é nas trocas, e por muito tempo o líder ele era promovido porque conhecia tecnicamente, e hoje não necessariamente. É alguém que tem essa capacidade de falar, não faço a mínima ideia do porquê é esse imposto, do porquê é isso, né? E perguntar e acho que gerar valor realmente nessas trocas. Então, aí acho que é muito rica aí teus insights também. Obrigada. Nada. E aí, Simone, vamos lá. Então, falando também nessa jornada, então a gente está falando de jornada de aprendizagem, a gente fala que a vida é uma constância, né? Lifelong learning na prática, mas que não é tão fácil de implementar. E aí a gente que, né, trabalha com várias, né, bastante tempo numa empresa e tudo mais, como que se dedica esse tempo, né? Também tem família, projetos que demandam pra caramba. Como que você tem encontrado essa equação de estar olhando pra fora, estar olhando pra dentro, conhecendo pessoas novas e aprendendo? Acho que diferente do Léo, eu sempre gostei de estudar. Eu era certinha aqui, fui lá fazer engenharia, essas coisas assim, era a Simone, né? Mas sim, acho que depois que você entra num outro nível de responsabilidade, esse tempo vai se esgotando. Mas, historicamente, eu sempre gostei, então, um pouquinho diferente, então eu tenho diversas formações, eu sou engenheira, mas aí fui me formar em RH, não podia trabalhar em RH sem formação, então fui fazer formação de coaching, entre outras formações. E eu gosto de estar sempre mudando e aprendendo aquilo para qual eu vou me dedicar aquele tempo. Né? Então, assim, uso muito do meu. Eu viajo muito, eu dirijo mais de 2.000 quilômetros por mês. Então, eu estou sempre escutando um podcast, seja um CEO que está falando sobre estratégia, sobre a carreira dele, ou sobre um assunto espiritual que eu quero estar, de alguma forma, me conhecendo um pouco mais daquilo. Então, assim, hoje o podcast é uma grande fonte de conhecimento para mim, porque eu fico muito no carro, muito na estrada. Esse é um dos caminhos. E, assim, não ter medo de mudança. Então, quando as pessoas falam em trajetórias não lineares, eu sou um exemplo clássico disso, né? Então, assim, já fiz diversas coisas, mesmo dentro da área de RH, em áreas completamente diferentes. Esse último projeto que eu estou envolvida já há 3 anos, a primeira coisa que eu fiz foi assistir todas as demonstrações dos processos para poder entender. Eu tinha meu primeiro papel dentro desse projeto era ser guardiã desses processos para a gente não ter muitos desvios dentro daqui da região da América Latina. Então, eu
já tem um pouquinho de diferença. Eu gosto de estar sempre aprendendo algo novo e me desafiando a conhecer coisas novas, né? Assim, tá fazendo algo que é diferente do que eu faço agora. Não, mas que bacana. Acho que a dica que eu daria vai muito em linha, tá? Então, para mim, eu acho assim, cada um vai encontrar a melhor equação, não tem resposta fácil, mas a dica, desde as coisas simples. Hoje a gente é muito norteado pela própria rede de amigos. Então, se refletir do tipo, esta rede, eu estou repetindo os mesmos temas que eu sempre reúno com a galera e converso. Então, assim, tá na hora de circular outros para ter assuntos e repertório diferente. Um olhar crítico, LinkedIn, Insta, qualquer coisa que você consuma. Eu estou seguindo pessoas diferentes, temas diferentes, porque a gente também é muito manipulado pelos próprios algoritmos. Sim. Então, às vezes, eu paro para seguir gente que eu não faço a menor ideia, mas são temas diferentes para falar, eu vou consumir um outro conteúdo e um outro olhar, porque às vezes a gente não se dá conta. E eu gosto muito das trocas. Então, acho assim, o quanto mais rico são pessoas diferentes, porque nas relações que você vai falar, putz, tem um case legal, tem uma história bacana, tem algo que conecta, e é algo mais leve, né, que você guarda. Então, acho que com certeza é uma das formas que eu também tenho. Eu falo que ninguém consegue entregar o repertório que não tem, e o olhar muito crítico é de quais são os mini-mundos que a gente circula. Você vai para o mundo de RH, vai ter a BRH, o mundo de finanças e IBEF, vai ter, então cada um vai ter um grupo. Mas a parte rica é uma mesa diversa que você sente e discuta outras temáticas, vai te ampliar o olhar de negócio e não só do seu negócio. Porque cada vez está a constância que o outro negócio, que você nem imagina, está impactando no seu. Eu acho que é uma forma realmente de estar contribuindo. Então, queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Para quem está nos ouvindo, né, muito obrigado. Acompanhe de fato ali os nossos eventos. A gente tem os eventos presenciais também do Connect, tem os nossos canais aqui de podcast, a nossa coluna também no jornal. Então, é uma forma da gente estar dividindo um pouquinho do nosso conhecimento. Então, super obrigada a todos e até o próximo episódio. Obrigado, Obrigada, gente. Silvana. Obrigado. Obrigado, Silvana. Obrigada.